E aí, Cleiton, como é que tá, cara? Agora eu vou fazer um vídeo, provavelmente eu vou botar no meu canal e eu vou estar conversando contigo. Eu tava pegando aquela pauta de hoje de manhã que nós estávamos conversando, como é bom a gente aceitar uma opinião diferente, como é bom a gente estar aberto para essas coisas, né? E eu sempre, até agora, todas as minhas experiências voltadas para essa evolução, vamos dizer assim, foram focadas no que eu estou aprendendo com o professor Hélio Couto. Tudo que eu estou vivendo é antes e depois do conhecimento que eu absorvi com ele. E como tu disse, 2 semanas, enfim, um mês de aulas, né? Tu já viveu bastante coisa diferente, tu já começou a pensar diferente, tu já passou a não julgar, enfim, todo esse conhecimento, eu fico muito feliz de tu ter absorvido em primeiro lugar, acho trimassa que tu conseguiu absorver isso aí, porque o professor fala, né, que a gente tem que conseguir ensinar, ou pelo menos apresentar o caminho, porque cada um vai seguir o caminho que quer. O que a gente pode é dizer, ó, tem esse caminho e tem aquele ali, tem aquele lá, tem aquele ali. E o caminho para essa evolução passa por esse processo da mecânica quântica, independente da religião que tu segue, sendo monoteísta, né? Acreditando que só existe um Deus, tu já tá praticando mecânica quântica, mesmo que não seja com esses termos, né? Mas tu já tá praticando todo esse conhecimento. Eu tô um pouco desfocado porque eu não fiz nenhuma pauta, mas tô seguindo a conversa de hoje de manhã. Quando tu falou pra mim sobre mediar a conversa dos outros e que tu julgava muito e tal, eu logo imaginei as nossas antigas conversas, os nossos debates no nosso grupo lá de amigos no WhatsApp. E é legal ver que tu saiu do país, teu sotaque mudou, tuas experiências aumentaram, enfim. É legal ver que o cara que eu conhecia realmente mudou. A gente tinha que sentar de novo e conversar, que nem a gente fazia nos churrascos e tal, para um poder ver o quanto o outro mudou. Cara, é fantástico isso. Não tem como tu conhecer a mecânica quântica e não mudar pelo menos de ideia sobre qualquer aspecto da vida. Porque tu vai pegar qualquer aspecto da tua vida e tu vai aplicar uma quebra de paradigma ou coisa assim, não tem como tu não mudar de ideia. Se tu só largar os preconceitos e parar de julgar, tu já vai mudar completamente. Tu vai ver que se tu usar isso em mais aspectos da vida, só ali tu já muda. É muito bom, é muito prazeroso. Eu não quero ficar sendo repetitivo, mas eu tenho que repetir aquela história. Tem que ficar aberto para as novas experiências, tu tem que aceitar que as coisas vão acontecer independente da tua vontade, independente da pressão que tu pôr, independente da força que tu fizer para as coisas acontecer, elas vão acontecer como tem que acontecer. E aí tu vai entrar na história do karma, tu vai entrar... cara, é tanta coisa para estudar, um assunto puxa o outro, e como o professor sempre diz, é por dedução, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e não tem como tu... Não tem como tu não enxergar isso. Não tem. É simples, é fácil, lógico, fácil se tu deixar ser, né? Porque se tu não aceitar... Eu tô há 15, 16 dias fazendo a ressonância harmônica. E uma das coisas que eu pedi foi sair da zona de conforto. E
eu deixei de fazer muita coisa por mim para agradar os outros. E eu acabei ficando preguiçoso, acabei ficando conformado, acabei ficando... O que mais? Cara, eu parei, entendeu? Parei. Eu fiquei parado, fiquei estático. Entrei naquele estado que o professor fala de entropia psíquica, né? Entropia psíquica, eu acho que é isso. Eu tenho que dar uma revisada nos vídeos. É tanta coisa, né? Que o cara acaba... E eu gosto de usar palavra bonita, gosto de usar um vocabulário articulado e acabo me deixando... Agora a estrada fica ruim, o vídeo vai ficar meio tremido. Já tô chegando. Bah, eu vou te dizer, muita coisa mudou nos últimos tempos, muita coisa melhorou, muitos desafios apareceram e eu tô só por mais desafios, só por mais experiências, mais conhecimento. E uma parte muito importante dessa caminhada é gravar esses vídeos. Eu me sinto muito bem falando, botando pra fora. Eu consigo enxergar a minha cara, a maneira como o corpo fala. Isso é uma coisa que a gente tá falando, a gente conversa e a gente não enxerga as nossas expressões, né? A gente até pode imaginar a cara que a gente está fazendo, pode até tentar mudar a cara que a gente está fazendo, mas dificilmente a gente vai olhar o vídeo e entender e aceitar o nosso corpo falando. Isso é uma outra coisa que eu aprendi. Aprendi tanta coisa, cara. Meu Deus do céu. Eu vou dar um exemplo. Na virada do mês, de maio, tava fazendo 2 meses que eu peguei a Duda pra vir morar comigo. Eu peguei, que eu digo, ela tava morando com a mãe dela, elas se desentenderam, a briga foi feia e ela disse: eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir morar com meu pai. Aí ela me chamou e eu atendi ela, fui lá ver o que tinha acontecido de novo. Ah, a gente brigou. Vou dar uma pausa agora. Ainda não é uma cidade muito grande, ainda tem trator passando na rua. A gente não vê isso em qualquer lugar, né? Então eu fui lá buscar ela e aí eu disse: olha, eu só vou levar a Duda pra vir morar comigo, com a minha esposa atual, se eu puder ficar com a guarda dela. A mãe dela no início reclamou, não gostou muito e tal, porque estava se sentindo perdendo a filha, né? Que não tem nada a ver. Mas, enfim. Essa parte eu vou ter que editar. Ou não. Enfim. A Duda veio morar lá em casa. A gente começou a conviver como uma família, pai e mãe, né? E filho. Apesar de a Bárbara bater muito na tecla de que não é a minha filha, eu não sou obrigada, enfim, não sei o quê. Mas uma coisa interessante é que a mulher, principalmente, ela tem o instinto materno. Foi só a Duda chegar e ela começou a se preocupar com tudo referente a Duda. Se preocupava valendo e me cobrar porque que eu não estava preocupado. E é complicado quando a pessoa não entende que existe esse aspecto da vida. A gente tem isso dentro de nós e acontece independente se a gente quer ou não. É mais forte que a gente. É mais forte o instinto. Enfim, passaram 2 meses e a Bárbara disse que não aguentava mais. Não quero mais essa guria aqui em casa, ela não é minha filha, eu não quero essa responsabilidade. Enfim, deu um monte de desculpas, né? Eu tô resfriado, não tô com Covid porque eu já peguei. Não tô com Covid de novo. Aconteceu um fim de semana que a Bárbara disse: tu manda essa guria lá pra mãe dela, tu pega bota ela no ônibus e despacha ela porque eu não vou aguentar ela aqui esse fim de semana. Não quero nem olhar pra cara dela. E aí, eu acabei conversando com a Duda e como a mãe dela, se eu não me engano, era
o aniversário do vô e da mãe, e ela acabou indo pra lá. E aí na segunda-feira, ela voltou na metade da tarde, no início da tarde, 2 horas da tarde, ela voltou de lá, e a Bárbara não estava em casa e eu voltaria só mais tarde, tipo umas 6 da tarde. E eu conversei com a minha filha e disse, olha, a Bárbara tá braba, ela não quer falar contigo, diz ela que não quer nem te ver. Eu sei que isso é uma coisa difícil para te ouvir, mas é o que ela falou. Esse meu suporte aqui não é grande coisa. E eu já disse pra ela, ó, se ela entrar em conflito contigo, não briga, não discute, não responde, não dá margem pra ela brigar contigo. Deixa ela falar, deixa ela te xingar e acabou. E quando eu tava no intervalo da minha janta lá na empresa, 9h15, 9h30, eu vi que a Bárbara tinha me mandado um vídeo e um áudio da discussão das duas. E eu, cara, mesmo eu já estando nesse negócio de. Já estando na ressonância harmônica, foi difícil pra mim conseguir jantar. Eu fiquei muito nervoso, fiquei muito preocupado com a briga delas. E eu cheguei em casa decidido. Eu vou acordar minha filha amanhã de manhã, vou pegar a mochila dela e nós vamos embora. Porque uma das coisas que eu pedi nos pedidos da ressonância harmônica foi isso. Eu queria o arquétipo do marido e o arquétipo do pai para poder lidar melhor. Depois tu vai entender um pouquinho sobre os arquétipos. Eu não estudei muito essa parte ainda, mas o básico é isso. Eles são a perfeição de cada aspecto. Então, eu queria ser não vou ser o pai perfeito, mas que o arquétipo do pai surgisse quando precisasse para resolver uma questão de pai. E eu tenho certeza que, por pior que tenha sido, aconteceu exatamente o que eu queria. As duas brigaram, se desentenderam, se xingaram de tudo quanto é nome. Os vídeos e áudios que ela. O áudio e o vídeo que ela. Horríveis, coisas que ela falou, a minha filha, coisas horríveis. E no outro dia de manhã. Daí eu cheguei em casa de madrugada e eu fui tomar um banho, deitei logo na cama, só que eu não conseguia dormir, porque cada vez que a minha esposa se mexia, eu achava que estava na hora de acordar, de levantar. Então eu estava sempre num sono leve, eu estava sempre num sono de alerta, assim, eu não consegui relaxar e dormir profundamente. E aí deu 8 horas da manhã, a Bárbara levantou, minha esposa, e foi no quarto da Duda, abriu a porta e já xingou ela. Tu tá fazendo o que aí na cama? Tu não tinha que estar estudando, não sei o quê. Eu disse pra ti que eu não ia facilitar e não sei o quê. Enfim, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas assim, gritou com ela e xingou ela. E aí eu levantei cambaleando, sonolento, só saí da cama, sonolento. Fui no banheiro, passei um apartamento pequeno, né? Eu passei na porta dela e disse, Duda, arruma a tua mochila. E eu fui pro banheiro, lavei, joguei uma água no rosto, fiz o meu xixi e fui pra cozinha tomar um gole de café pra despertar, né? E quando eu tava lá botando o café na xícara, a Duda me chama, pai, vem aqui. E eu confesso que pela sonolência eu não vi onde é que a Bárbara tava. Eu não vi, não olhei pro lado pra ver onde é que a Bárbara tava, porque eu tava tipo bloqueado a visão pra ela, né? E quando eu parei na porta do quarto, eu vi a Bárbara, a Duda e a nossa cachorra, a Regina, em cima da cama, as três brincando. Meu Deus do céu. Ai, só de lembrar me sobe o sangue. Cara, eu fiquei tão brabo, tão chateado, que tive que respirar muito. Só que daí eu fui pra. Sabe, vocês também, né? E elas começaram a dar risada, que me trollaram, né? E daí eu disse, quer saber, me deixa inquieto agora que eu vou dormir de verdade, porque eu não consegui dormir essa palhaçada de vocês aí. Aí eu bati a porta do quarto, deitei, e aí eu dormi até umas 11h30, meio-dia.
E na hora que eu deitei, eu pensei para mim mesmo, cara, não aconteceu não aconteceu como eu queria que acontecesse, mas aconteceu exatamente o que eu queria. Eu queria que as duas se entendessem e que a gente pudesse conviver, porque eu não queria me separar. Mas eu botei um objetivo que se eu não ficasse com a minha filha, eu ia embora. Se eu não conseguir ficar com as duas, eu pego a minha filha e vou embora. Se eu não conseguir conviver com a minha esposa e com a minha filha no mesmo apartamento, na mesma moradia, na mesma casa, eu vou pegar a minha filha para ser pai dela e vou embora. E, cara, do nada, elas fizeram as pazes, se aceitaram, se entenderam e a convivência mudou muito, cara. Ah, não tem mais aquela tensão, entendeu? Isso fazem o quê? 10 dias, mais ou menos? Foi agora, foi recente. Eu tô fazendo a ressonância e eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer mais vídeos. Só que é difícil eu falar alguma coisa sem colocar. Eu tenho que falar da minha vida pessoal e é difícil eu não envolver alguém. E eu não queria falar sobre a minha esposa, não queria falar sobre a minha filha, pelo simples fato de não querer expor elas, entendeu? E a gente acaba expondo alguma coisa, como esse exemplo que eu dei. Quanto mais a gente bota pressão e quanto mais a gente bota. Pressão é a palavra. Quanto mais tu quer uma coisa, vai acontecer aquele efeito Zenão. O efeito Zenão vai fazer a coisa não fluir. Porque tu fica tu fica emitindo aquela onda o tempo inteiro, tu não solta ela. E é difícil tu não soltar. É difícil tu pensar, eu quero dinheiro e esquecer que tu precisa de dinheiro. Entendeu? Ah, eu quero saúde e ficar pensando só nas tuas dores. Não funciona. Não funciona. Então, para isso que servem as terapias ah, holísticas. Elas servem como complemento, porque elas pegam uma parte mais filosófica desse conhecimento. Elas aplicam uma filosofia em cima da mecânica quântica, que é como se fosse um enfeite, é um mise-en-scène, essas palavras difíceis que o pessoal usa, é uma repaginada do conhecimento. E tu acaba entendendo de uma maneira mais enfeitada. Eu não gosto de, de pensar que eu preciso ter a medalhinha de São Bento aqui que eu uso. Eu uso um escapulário e eu uso uma medalhinha de São Bento. Inclusive o meu escapulário, olha só que legal. Quando eu comecei a entender que Jesus foi um mestre, foi um avatar que veio para nós, para nos ensinar como o universo funciona, esse escapulário acabou tipo meio que não fazendo sentido para mim, sabe? Por que eu tô usando essa proteção? Se não é isso aqui que me protege, entendeu? Só que olha só, quando eu entendi isso, eu botei o. Eu não parei de usar o escapulário, eu continuei usando ele. Só que quando eu entendi isso, o lado que tem a Santa Maria, né? Nossa Senhora, tem Jesus e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. A figura dela caiu fora, descolou do metal, era colado. E no lado que tem Jesus ficou. Então a imagem dele ficou aqui. E eu falei, quer saber? Não faz mal carregar ele comigo, entendeu? É bom saber que ele está sempre, mesmo que seja de uma maneira partícula, né? Ele está ali comigo. É legal. E a medalhinha de São Bento, que tem uma oração de proteção, né? Ela também serve como esse amuleto que eu sei que a proteção tá ali, a oração tá ali, se eu não souber. Então eu comecei a olhar de uma maneira diferente para os símbolos, para os, como chama, para os amuletos, para essas pedras energéticas, enfim. Tudo vibra, tudo emite uma frequência, tudo emite energia, tudo emite informação.
Então, quando tu entende isso, as coisas meio que param de ter sentido, entendeu? Só que mesmo tu achando que param de fazer sentido, ah, elas te ajudam de uma maneira holística, entendeu? Uma maneira filosófica. Porque se tu continua com essa ideia na cabeça, se tu sente que aquilo ali te protege, tu pensa na proteção e tu acaba ficando protegido. Mais ou menos isso que eu entendo, tá? Não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão, eu só tô fazendo esses vídeos. Eu já fiquei várias vezes ressabiado de gravar eles, né? Porque a gente vai ser julgado. Quem se expõe vai ser julgado. Mas tem uma questão interessante que é o exemplo, entendeu? Por pior que seja, tu tá dando um exemplo de como não fazer, de como se comportar, de como não se comportar. E cai de novo naquela situação do superego. Se tu fizer as coisas pensando no que os outros vão fazer, vão falar, como é que vão te julgar, como é que tu não vai ser tu. E eu penso várias vezes em como eles vão me enxergar na empresa, em como eles vão me enxergar na minha família. ah, mas de fato isso não faz diferença, cara. Não faz diferença. Porque a gente não vai deixar de ser a gente, entendeu? A pessoa sei lá, que o meu colega, meu chefe, a pessoa que ele conhece não vai deixar de ser ele. Eu não vou deixar de ser o Leandro que tá aqui. Inclusive, ah, a chance de eu desempenhar melhor, a chance de eu me comportar melhor, enfim, de eu melhorar como um todo dentro da empresa é muito maior se eu quiser ser eu e não quiser ser o Leandro que está aqui. O ego, entende? Se eu deixar o ego dominar, eu vou fazer o que o ego quer. E se eu botar o ego um pouquinho de lado, aceitar as dificuldades dele, e eu não tô falando dele na terceira pessoa como se fosse uma. Não. O Leandro, eu tenho que me aceitar, eu tenho que ah, me entender, eu tenho que me perdoar. É aquele processo que eu falei, que a gente conversou de manhã. Quando tu te entende, tu te aceita, tu começa essa jornada do autoconhecimento. E fica bem mais fácil. Fica muito mais fácil, porque tu acaba soltando essas amarras que te seguram pra tu ficar melhor, entendeu? Pra tu melhorar, pra tu evoluir. E outra questão, não se trata de certo e errado ou de bem e mal. Se trata de deixar fluir ou não deixar fluir. Porque não vai acontecer o que não é pra acontecer. E o karma é trimassa. Quando tu entende o preço que tu tem a pagar pelas coisas, cara, como as coisas mudam, nossa, muda muito. É muito bom tu enxergar isso. Tu conseguir ficar 23 minutos conversando, repetindo, ok? Mas tu conseguir botar essa essa filosofia pra fora. Eu não tô nem usando direito as palavras, tipo filosofia, não tô usando com o que tá escrito no dicionário, com a aplicação certa dela. Mas a gente tá, querendo ou não, a gente tá filosofando. É, é muito bom tu conseguir botar pra fora. Eu tô fazendo disso um exercício. Tô falando, tô gravando, daí eu sento, boto os meus fones, assisto, me vejo, me ouço. Já gravei muita coisa que eu não vi sentido em postar, porque ficou desconexo, ficou repetitivo, não ficou plausível, mas eu comecei a notar que eu tô falando mais devagar, que eu tô pensando mais no que eu tô falando. E se eu tiver uma dúvida de que todo esse processo de estudo e a ressonância harmônica não fizeram isso, eu já tô perdido, porque a dúvida gera medo e o medo descria.
E eu não tenho medo de sair da minha zona de conforto. Eu posso não estar conseguindo. Eu me vejo de manhã, em vez de eu boto o despertador para 7. Ele toca, eu desligo. Aí bate lá 7h10. Eu desligo, boto 7h20, eu desligo. E ele vai tocando a cada 10 minutos e eu vou procrastinando. E eu fico pensando assim, quanta coisa eu já teria feito se eu tivesse levantado no horário que ele despertou a primeira vez. Já tinha tomado café, já tinha me preparado para fazer um exercício, talvez já tivesse até fazendo um exercício se eu tivesse levantado naquela hora. E eu tô nesse embate hoje. Hoje eu tô batendo de frente com a minha preguiça. Tô enxergando ela em tudo. Tô enxergando o meu ego escolhendo as coisas por mim. Ah, converso pouco com ele. Lembra que tu disse que sempre tinha um ponto de vista para tudo, sempre tinha uma certeza, sempre tinha uma posição. Ontem à noite eu estava trabalhando e eu estava olhando os meus colegas trabalharem e algumas coisas que eu via eu dizia, mas por que que o cara faz assim, cara? É mais difícil. Por que não faz do jeito mais fácil? Olha, que saco. E eu ficava brabo, tipo assim, irritado. E daqui a pouco eu me pegava dizendo, cara, por que tu tá irritado com isso? Solta isso aí. Ninguém vai fazer as coisas do jeito que tu quer. Se tu já tem a tua equipe ali, tu sabe que uns desempenham no automático melhor do que tu e outros não fazem nem a metade do que tu queria, do jeito que tu queria, no modo que tu queria. Mas dão um resultado. Senão não ia estar trabalhando contigo, né? E isso é uma dificuldade que a gente tem, cara. Como é difícil olhar a minha filha fazendo uma coisa e dizer parabéns em vez de dizer tu fez errado. É muito difícil. Talvez porque a gente cresceu assim, foi criado desse jeito e a gente não tem uma empatia para fazer a coisa diferente, entendeu? Cara, é, é muito estranho. É muito estranho. Eu vejo cada dia diferente as coisas e ainda tenho os mesmos conflitos. Não sei como é que eu vou fazer para me livrar deles. O certo é respirar fundo e procurar deixar a coisa acontecer. Não tem outra maneira. E quanto tempo vai levar, também não sei. A ansiedade é grande. Eu acho que eu estou conseguindo lidar com isso. Tem momentos, tem picos de ansiedade, tem picos que eu estou mais calmo, como agora. E é isso aí. É assim que vai. Eu já vou ficar por aqui porque está em 28 minutos. Eu vou esperar fechar 30, não sei. Eu vou editar talvez, talvez não. Eu não tenho editado nenhum porque eu achei melhor não editar porque vai dar mais aquela sensação de tu tá enxergando o cara falar de verdade, sabe? Sem escolher as palavras, apesar de eu estar tentando escolher elas, mas tomara que essa série de vídeos me ajude a me enxergar de uma maneira diferente, porque a aceitação, autoaceitação é bem difícil de conseguir. A gente não nasceu perfeito e provavelmente a gente não vai morrer perfeito. O negócio é punk. E falando em punk, tô assistindo uma série da Netflix, Wild Wild Country, que conta um pouco da história dos Rajneeshs, que são os discípulos do Osho, né? E a história deles lá nos Estados Unidos e tal. Aconteceu lá no Oregon. E como é interessante tu ver que, por mais que eles queiram uma coisa legal e uma vibe boa, ah, as coisas não vão acontecer. Não aconteceu, eu acho que nada terminou como eles queriam que terminasse. Ou eles imaginaram que não ia terminar e acabou virando uma bola de neve sem fim. Eu não cheguei no final da série ainda, tô bem curioso.
Mas enfim, é legal poder conversar, é legal poder botar pra fora. E eu vou fazer mais vídeos desse daí. Eu acho que eu nem consigo te mandar isso aí no Whats, porque é muito grande o tamanho. Mas eu vou te mandar o link do vídeo no YouTube, se for o caso, tá? E tu assiste lá. Cara, um abraço, fica bem. Qualquer dúvida que tu tiver, que eu puder ajudar, me chama, vai ser um prazer. Inclusive, a minha vontade é essa de poder ajudar. Quem quiser ser ajudado, quem quiser estudar. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu estou Leandro e eu acho que é isso o legal de tu ver que tu não é o que tu está. É trimassa isso aí. E vamos estudar. Valeu, um abraço.